Senhor Jesus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, o livro do profeta Oséias, aliás, o livro do profeta Amós, capítulo 9. Glória a Deus. O livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Depois nós vamos ainda abrir a nossa Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, e os versículos 14 em diante. Glória a Jesus. Diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possa o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Vamos ler ainda o texto bíblico de Atos. Atos, capítulo 15. Capítulo 15 de Atos, versículo 17. Aliás, versículo 14 ao 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 14 ao versículo 18. Isso. Atos 15, versículo 14. Bem? Glória a Deus. Esperar que os irmãos achem o texto ali, que os irmãos acompanhem. Pronto? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde séculos. Amém? Meus irmãos, eu postei na rede social, sempre posto, na status, porque Deus prometeu restaurar o tabernáculo de Davi. Glória a Deus. A gente olhando, irmãos, para a palavra de Deus, analisando a palavra de Deus, algumas coisas na Bíblia chamam a nossa atenção para aquilo que Deus ele manda seus profetas e seus apóstolos que escreveram a Bíblia Sagrada. Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, 40 homens inspirados que escreveram as Escrituras no espaço de tempo de 1500 anos, envolvendo todo o tempo para formar o canon das Escrituras, para fechar o canon, que são a composição dos 66 livros das Escrituras Sagradas. A Bíblia Católica tem um acréscimo de mais 7 livros, mas esses 7 livros foi um acrescento que a própria Igreja Católica fez, mas esses 7 livros são considerados apócrifos, ou seja, não inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia Católica tem 73 livros, a Bíblia Evangélica do Crente tem 66 livros. Esses 66 livros são os livros que foram submetidos ao cânon sagrado e
foram aprovados como livros inspirados por Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus para corrigir, redarguir, para edificar o cristão, para que o cristão seja edificado. Já Pedro vai falar na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, 17, 18, por aí assim. Ele diz que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas os homens de Deus falaram, ouvidos pelo Espírito Santo de Deus, para que tudo que foi escrito nas Escrituras foi escrito só que Deus colocou nela para a edificação da igreja. Fala amém aí, irmão? A palavra de Deus vai dizer em primeira carta de Paulo lá nos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, que o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela esperança e consolação das Escrituras sejamos consolados e continuemos a caminhada cristã. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, alguns textos na Bíblia Sagrada chamam a nossa atenção para quem estuda as Escrituras. Todos devem saber que cada palavra na Bíblia ela tem um significado e um endereço. Ela não foi escrita por um acaso, ela não foi escrita porque não tinha nada para escrever. Não, Deus, ele inspirou os homens de Deus para escrever só o que queria, para formar o seu povo, para manifestar o seu plano, para edificar a sua igreja e o seu nome ser glorificado. Glória ao nome do Senhor. Portanto, irmãos, olhando aqui para o texto da palavra, nós vemos uma palavra profética pelo profeta Amós, que era um homem do campo, cultivador, plantador de sicômoro, uma espécie de árvore, e também boiadeiro, ou seja, uma pessoa pecuarista que trabalhava com gado. E Deus chamou ele para ser profeta. Observe como Deus inspirou os homens de Deus para escrever as Escrituras Sagradas, porque Amós era um homem do campo, um homem da roça, era um homem, um agricultor, um pecuarista, um homem que não tinha conhecimento, não tinha letra assim, não tinha, irmãos, uma cultura de conhecimento, mas Deus usou esse homem para trazer uma das palavras mais profundas e importantes para a nossa vida, pois ele vai dizer nesse texto, capítulo 9, versículo 11, que Deus faz uma promessa profética para o futuro, trazendo algo extraordinário que estava inserido no culto de Israel, no culto do deserto, no culto aonde Deus estabeleceu o culto para que Moisés, os sacerdotes e todo o povo de Deus adorasse o nome dele. O mais importante que chama a nossa atenção aqui é que eu não vejo Deus falando, irmãos, de restabelecer o tabernáculo que Moisés fez no campo, no deserto, e nem vejo Deus falando aqui de restabelecer a tenda de Siló, onde estava instaurada, onde estava colocado o centro da adoração quando Israel entrou na terra prometida. Também não vejo Deus falando aqui de restaurar o templo de Salomão, que Salomão fez com toda aquela estrutura de ouro, com todo aquele pavimento de ouro, com todo aquele desenho do trono, com os leões da direita, leões à esquerda, aonde ele colocou, e os desenhos na parede, na adoração do templo. Não vejo Deus falando assim de restaurar, irmãos, esses templos que são históricos, mas eu vejo Deus dizendo assim: eu reedificarei, restaurarei e reconstruirei o tabernáculo de Davi, como era na antiguidade, quando era de primeiro, quando era a adoração feita por Davi e pelo processo que ele estabeleceu. E isso provoca uma curiosidade no nosso coração, irmão. Não sei o seu, mas no meu provoca. Por que Deus promete restaurar o tabernáculo de Davi e não restaurar o tabernáculo de Moisés, e não restaurar o templo de Salomão, e não restaurar a arca de Noé, e não restaurar, queridos irmãos,
outros artefatos de adoração. Porque o tabernáculo de Davi, tabernáculo no hebraico, é Sucote, que significa tenda. Glória ao nome do Senhor. Quando Deus ele apareceu para Moisés, quando ele estabeleceu o processo de culto, ele apareceu para Moisés naqueles dias de 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, recebendo dele a lei e recebendo a liturgia do culto. E lá no Monte Horebe, ele recebeu a planta do tabernáculo, ele recebeu a planta do templo móvel, que era o tabernáculo. Deus entregou para ele na mão dele, disse: Moisés, você vai chamar Bezaleel. Eu tenho pessoas inteligentes no meio do povo de Israel, porque eu separei para o meu ministério pessoas separadíssimas para fazer cada detalhe na minha obra, porque Deus, para cada área da igreja, cada área da obra dele, ele tem pessoas preparadas, pessoas chamadas, pessoas inspiradas. Descubra qual é a chamada que você tem na obra de Deus, porque Deus tem para você que faz parte da igreja, ele tem sim uma habilidade para você, ele tem uma chamada para você. Para todas as coisas na obra de Deus, Deus tem uma pessoa certa para fazer com detalhes, para fazer com perfeição na obra de Deus. Você entendeu, irmão? Levanta a mão, só você que entendeu e deu glória a Jesus. E ele disse para Moisés: olha, eu separei Bezaleel e Oliabe para fazer tudo que for preciso no meu tabernáculo. As peças de engates, as peças que são finas, eu chamei eles para fazer. E você vai fazer esse tabernáculo dessa forma, nesse desenho. E no desenho do tabernáculo, irmão, ele tinha 3 partes. O tabernáculo, ele tinha o átrio, que é a parte externa do tabernáculo, e ele tinha a parte interna, que era o santo e o lugar santo dos santos, que era dividido pelo véu. Em cada repartição tinha os elementos de culto ali. E isso, irmão, foi estabelecido de uma maneira que só o sumo sacerdote ele poderia entrar no lugar santo dos santos uma vez no ano e levar o sangue dos animais pelo pecado do povo e aspergir a tampa do propiciatório, que era a tampa daquela arca, a arca da aliança. E ali Deus ele considerava o ato do sacrifício dos animais, e ele não matava pelo pecado do povo, ou seja, ele absolvia o pecador através desse sacrifício dos animais que o sumo sacerdote levava para dentro do santo dos santos. Alguém está entendendo aí? Levanta a mão e diga glória a Deus. Só o sumo sacerdote, irmão, é que tinha acesso à presença tangente de Deus na arca, porque quando o sacerdote estava lá dentro do santo dos santos, perante a arca, fazendo o sacrifício e expiando o pecado do povo, passando sangue na tampa do propiciatório, aí Deus descia ali, Deus descia sobre a tampa entre os 2 querubins que estavam sobre a tampa, e o sumo sacerdote presenciava a glória de Deus, a presença de Deus. Só o sumo sacerdote tinha esse privilégio, ninguém mais tinha. Inclusive era dito que o sumo sacerdote, para entrar no santo dos santos, ele tinha que entrar com a corda amarrada na cintura, e também com as campainhas, que é uma espécie de chuncarinho na orla do seu manto, nas beiradas da sua orla, fazendo aquele barulhinho. Porque, irmão, se o sumo sacerdote não tivesse em dias com Deus, ele caía durinho na presença de Deus e não saía de lá. E quem entrasse lá caía também, porque a presença de Deus era tão forte que o homem pecador não poderia resistir, morria. Por isso o sumo sacerdote tinha que entrar com a corda, porque entrando lá, ele estava se movendo. Se acontecesse dele entrar desregular com Deus e caísse lá e morresse, ninguém podia entrar lá, né? Então puxava na corda, para ninguém mais morrer além do sumo sacerdote. Veja como as coisas de Deus era sagrada, como a santidade de Deus era coisa séria, entenderam? E assim era o procedimento. Só o sumo sacerdote adorava a Deus no lugar santo dos santos. Isso se perdurou por muitos anos. O processo da tenda, dividido em 3 partes,
com o lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote na presença de Deus. O sumo sacerdote entrava lá com o sangue dos animais pelo pecado das pessoas. A pessoa pecou, então trazia um bezerro para sacrificar, para não morrer e Deus absorver ele do pecado dele. Trazia uma novilha. Quando a pessoa não tinha condição de trazer um gato, que era pobrezinho, trazia um pombo, trazia uma galinha, um pombinho lá, uma ave, irmão, para se apresentar diante de Deus, para ver ele ser absorvido. Era assim que era feito o processo. Ninguém tinha acesso à presença de Deus, não. Só o sumo sacerdote nesse processo do tabernáculo. Isso perdurou por muitos anos. E aí Israel entrou na sua terra, na terra prometida, com esse feito do tabernáculo. E os anos se passaram. Preste atenção para você entender o estudo de hoje. Com passar 400 anos em que Israel estava na terra de Canaã, regido por juízes, porque eles pecavam, Deus levantava um inimigo, e aí o inimigo vinha, humilhava eles, aí Deus levantava um líder, que era chamado juízes. Deus levantou muitos juízes no espaço de 400 anos para reger Israel. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que com a chegada do profeta Samuel, filho de Ana, nascido pela promessa de Deus, por resposta de oração de Ana, a Bíblia diz que Deus começou a mudar a história da adoração de Israel. Porque Ana teve Samuel. Samuel foi profeta, rei e juiz. Aliás, sacerdote e juiz. Nos dias dele, o povo se cansou de juízes e disse: nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Como toda nação tem rei, nós também queremos um rei. A Bíblia diz que Samuel chegou à presença de Deus e disse: olha, Deus, o povo pediu um rei. O povo me rejeitou como juiz, rejeitou o juiz que é o rei. Aí Deus disse: Moisés, atenda o povo, porque eles não te rejeitaram, não foi a você, eles rejeitaram, foi a mim mesmo, como líder deles. Pode ter um rei para eles. Aí foi aonde foi acontecer o processo da escolha de Saul. Saul fracassou, porque Saul foi escolhido pelo anseio do povo, não pela vontade de Deus. Saul fracassou porque não era um homem apaixonado por Deus. Ele meteu os pés pelas mãos, ele sacrificou no lugar do sumo sacerdote atributos que era só do sumo sacerdote, e ele fez o que não era para ele fazer. O que aconteceu? Ele foi rejeitado diante de Deus. Mas quando aconteceu a rejeição de Saul, Deus escolheu Davi, um menininho lá do campo, lá no deserto também, irmão. Era também apacentador de ovelha, era um vaqueirinho de ovelha, era alguém que cuidava de ovelha, trabalhava demais no sol, na geada. Mas Davi foi escolhido por Deus, porque quando Deus quer escolher, irmão, Ele não olha para o teu grau de faculdade, de conhecimento que você tem, não. Deus não olha para a cor da tua pele, Deus não olha pelo poder aquisitivo que você tem. Deus escolhe pelos seus parâmetros, Ele escolhe olhando pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Se você entendeu aí, levanta a mão e glorifica a Deus, porque você está aqui hoje, porque você foi escolhido por Ele. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós. Glória a Deus. Você está na igreja porque o Senhor te escolheu, não é porque você é escolhido, não. Glória a Deus. Se fosse você, eu valorizava a minha fé e dava glória a Deus, porque você foi escolhida. Você foi escolhido para estar aqui. E a Bíblia diz que Davi foi escolhido, foi ungido por Samuel e assumiu o trono. E a primeira coisa que Davi fez quando ele assumiu o trono foi procurar aonde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus. Aonde estava a Arca, Deus estava ali. A Arca sozinha foi capturada pelos filisteus, viu? Porque Israel desobedeceu, e Deus, irmãos, pode alguém desobedecer, pecar, pode ser queridinho de Deus, pode ser a igreja do Senhor, pode ser o irmão que for, pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, pode ser o reverendo, pode ser quem for. Pecou, Deus tira da sua presença. Deus não aceita. A pessoa pode ser o que for, pecou, Deus não aceita. E os filhos de Israel pecaram, foram lutar contra o seu inimigo e caíram diante do seu inimigo. Porque, irmão, ninguém prospera em pecado diante de Deus.
Pecou, está difícil? Afasta da obra, afasta da frente da obra de Deus, sai fora da sua sagrada, não fique não, porque senão Deus vomita essa pessoa, senão Deus nos vomita, Deus não aceita isso. E aí Israel achou que eles perderam porque a arca não estava com eles. O que eles fizeram? Vamos buscar a arca da aliança. Se a arca chegar aqui, nós vamos vencer, porque Deus tem compromisso com a arca. Onde a arca está, a presença dele está também. Aí trouxeram. O que aconteceu? Deus fez eles caírem na guerra e o inimigo capturou a arca e levou a arca. Preste atenção. Deus tinha aliança com a arca. Onde estava a arca, estava Deus. Eles levaram a arca. A Bíblia Sagrada vai dizer que 70 homens olharam para dentro da arca, caiu tudo em durinho. Pum! Porque Deus disse: olha, o meu povo não me representa, me desobedeceram, mas eu estou na arca. A arca é o símbolo da minha presença. Eu mesmo vou lutar contra o inimigo do meu povo e contra os meus inimigos. Eu mesmo vou fazer justiça. Olhou para a arca, puf, caiu tudo. 70 de uma vez. Os filisteus pegaram a arca, levaram para a casa do Deus dele, que é o Deus Dagon, e disse: fica aqui a arca de Deus Jeová, porque Jeová é menor do que Dagon, porque o povo de Israel que serve a Deus perderam para os filisteus que servem a Dagon. Nós vamos pegar a arca e vamos colocar aqui nos pés da estátua Dagon, e agora Dagon vai esmagalhar a arca de Jeová. Dagon é maior do que a arca, e adorava e glorificava Dagon e fazia festa. Quando foi meia-noite, ouviu um barulhaço dentro do templo de Dagon, e ele saiu correndo dizendo: olha, talvez alguém dizia: olha, a estátua de Dagon esmagalhou a arca de Jeová. Quando chegaram lá, eles se surpreenderam. Sabe o que aconteceu? Jeová Rafá fez a arca descer do assento dela e se curvar, fez a estátua descer do assento dela e se curvar diante da arca e prostrar e adorar o Jeová que fez os céus e a terra. Porque Deus é fiel. A estátua estava com o pescoço quebrado, com os pulsos quebrados diante da arca, porque Jeová, irmão, ele não dá sua glória a outrem. Deus é só ele, mais ninguém. Só ele é Deus, só ele é digno de ser adorado. Ele não dá, ele não vende, ele não troca, ele não partilha, ele não compartilha a sua glória. A glória é só dele, unicamente dele. Ele é o único digno de ser adorado. Você entendeu? Levanta a mão e glorifique o trono de Israel nessa noite. E aí a Bíblia diz que os filisteus tiveram que devolver a arca em 2 vacas, em um carro de boi. Nem eles mesmos queriam tocar na arca, dizendo: o Jeová Rafá está matando os filisteus, o Jeová Rafá está pisando os filisteus. Devolvimos a arca do Deus Jeová de Israel, porque ele está esmagalhando os filisteus. Deus colocou praga neles, câncer, colocou um monte de doença. Devolverá. A arca, irmãos, ficou na casa de Obed-Edom, porque ninguém queria ficar com a arca. Obed-Edom ficou com a arca, ela ficou lá 20 anos. E Deus abençoou e prosperou tudo que ele tinha. Quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez: aonde está a arca da aliança? Porque eu só governo com a arca na minha capital, junto comigo no meu trono. Se não for, eu não vou governar. Aonde está? Fizeram uma pesquisa, está em Obed-Edom. Aí foram buscar a arca. A primeira tentativa não deu certo, a segunda deu certo, porque Davi fez pelas maneiras corretas, pela forma correta. Deus será. Presta atenção. Quando eles projetaram trazer a arca, Davi projetou uma tenda para colocar a arca da aliança na capital de Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi, ele revolucionou a época de adoração. A arca, ela foi, aliás, o tabernáculo, ele foi dado para Moisés como modelo que Deus deu a ele, para ele fazer, e ele fez. Só que tinha muitas burocracias, porque Deus estabeleceu assim. Tinha a liturgia estabelecida.
Davi era tão apaixonado por Deus que ele pegou e construiu uma tenda para colocar a arca, diferentemente do tabernáculo que foi feito no deserto, porque o tabernáculo ele seguia uma exigência de separação. A arca ficava no local que ninguém podia chegar perto dela. A tenda do tabernáculo, que era o tabernáculo onde ficava as duas partes, ela ficava com a mesa da proposição na primeira repartição, com os pães asmos e o candelabro de ouro, aonde estavam acesas as lâmpadas, e ali era feito todo o cerimonial. Ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote, ninguém podia tocar ali. O povo ficava pelo lado de fora, no átrio do tabernáculo, não se aproximava da arca, não se aproximava da presença de Deus. E Davi mudou tudo isso. Davi mudou tudo. Porque Davi era tão apaixonado por Deus que ele disse: eu não governo sem a arca, mas eu vou fazer diferente. Eu vou construir uma tenda, um tabernáculo, para me colocar a arca do meu Jeová Altíssimo, e eu vou estabelecer o centro de adoração da capital do meu reino, e todo o povo de Israel vai adorar, e todas as pessoas que amarem o Deus de Israel vai adorar a Ele, não da forma que estão adorando, mas da maneira que venhamos a tocar em Deus, que venhamos a fazer algo diferente, que venha agradar o Senhor e o coração. Aí a arca foi trazida para Jerusalém e foi colocada na tenda de Davi. E aí é onde entra a profecia do Amós. O Amós, ele faz referência a essa tenda que Davi construiu para colocar a arca. Mas pastor, por que Deus promete reconstruir essa tenda? Qual é o segredo? Por que Deus disse que ia reconstruir ela? Porque Deus disse que era apaixonado por essa tenda, por esse tabernáculo. É aqui que mora o segredo. Glória a Deus. Que só estudando você vai descobrir. Porque eu era indignado. Pai, por que Deus vai construir essa tenda, a tenda de Davi, retificar, restaurar, reconstruir a tenda de Davi? Por quê? Tenda de Davi, não o tabernáculo de Moisés. Primeiro, porque Deus promete edificar o tabernáculo de Davi. Primeiro, por quê? Porque a adoração era interrupta no modelo da adoração angelical nos céus. Por que Deus promete retificar a adoração, aliás, o tabernáculo de Davi? Porque Davi estabeleceu uma adoração interrupta na tenda que ele fez para pôr a arca da aliança, no modelo da adoração angelical. Glória ao nome do Senhor Jeová. Esse é o primeiro segredo. A adoração do tabernáculo, irmão, era uma vez no ano, com o sumo sacerdote, só ele entrando na presença de Deus. Davi, ele era tão apaixonado por Deus que ele disse: não, vou mudar isso. Não vamos ficar adorando aqui só uma vez no ano, não. Nós vamos estabelecer uma adoração ao nosso Deus Jeová interrupta. Dia e noite vai ter gente adorando o nome dele aqui nessa tenda. Essa tenda não vai ser restrita só ao sumo sacerdote, não. Todas as pessoas que amarem o Senhor Jeová Rafá e vierem para a tenda, porque a adoração vai ser na tenda. Vierem para a tenda, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter glória, vai ter veneração, vai ter glorificação ao nome do Senhor Jeová Rafá. Pastor, mas no modelo angelical, como é que é isso? Olha, irmãos, se você pegar a Bíblia Sagrada e você ler o Apocalipse, você vai ver a partir do capítulo 4 de Apocalipse, que o apóstolo João vai dizer que foi arrebatado lá no céu de glória, na presença de Deus, e ele viu uma plataforma onde estava o trono de Deus, e em torno do trono de Deus tinham 24 tronos, referente os 24 tronos, eles eram de anciãos, 24 anciãos. Quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, observamos, irmãos, que os 24 tronos, eles são correspondentes às 24 horas que há no planeta Terra, porque
colocou o homem nele. Esse tempo é chamado de Cronos. Cronos no grego significa cronologia ou cronômetro, que está se referindo ao tempo que nós vivemos nele. A Bíblia Sagrada vai dizer que os 24 anciãos, quando chega a determinado momento, um diz glória, aleluia, e todos prostram diante de Deus, tiram as suas coroas e dão glória ao nome do Senhor. E em volta dos 24 tronos existe uma miríade de anjos dando glória e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, que toda a terra está cheia da sua glória. E os anjos adoram, e os 24 anciãos estão tirando as suas coroas e prostrando diante de Deus. Lá, irmão, não tem trégua não, é constantemente essa adoração, entendeu? Isso que Davi estabeleceu. Ele estabeleceu uma adoração na sua tenda, no tabernáculo dele em Jerusalém, uma adoração interrupta. Você chegava lá meio-dia, tinha um culto para você adorar. Chegava lá 1h da tarde, tinha um culto para você adorar. Chegava 5h da tarde, tinha um culto para você adorar. Isso fala de uma adoração constante, interrupta, voluntária. Você entendeu aí, irmão? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Sabe por que Deus ama o tabernáculo de Davi? Porque ele adorava 24 horas por dia, não tinha trégua não, era adoração constante e total. Glória ao nome do Senhor. E é exatamente isso que Deus quer da sua igreja. Adoração total e constante, não aquela adoração formal. Não, eu só vou adorar quarta-feira. Não, eu só vou adorar quinta-feira, eu só vou adorar dia X. Não, Davi estabeleceu uma adoração interrupta. Glória a Deus. Fique de pé, que eu quero orar para você nessa noite. Davi estabeleceu uma adoração constante. Glória a Deus. Mais na frente você vai entender, na outra sexta-feira, viu? Você vai entender por que você vai continuar entendendo por que Deus promete restabelecer o tabernáculo de Davi. Primeiro, porque Davi estabeleceu uma adoração interrupta. Deus ama a adoração. Deus ama ser adorado. Você entendeu? Se fosse você, já estava adorando. Deus ama ser adorado. A adoração era tão forte que Deus aceitou a mudança de protocolo. Ei, irmão, Deus pode mudar tudo na sua vida pela tua adoração. Deus pode mudar tudo, pode mudar tua história, teu quadro, tua família. Deus pode mudar você de patamar por causa da tua adoração. Glória a Deus. Coloca a mão em cima do coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite, Pai, por essa palavra, por, Senhor Deus, conhecer o desejo do Senhor de reedificar o tabernáculo de Davi. E nós descobrimos, Pai, que um dos motivos pelo quais o Senhor deseja reedificar o tabernáculo de Davi, por causa da adoração. Pai, me ensina a adorar o teu nome, me ensina a te servir, adorando o Senhor, me ensina eu devolver toda a honra e toda a glória a ti. Me ensina a oferecer o melhor da minha adoração, Pai. Ensina a tua igreja a adorar teu nome, glorificar teu nome, exaltar o teu nome. Ensina a tua igreja a adorar o Senhor com tudo, Senhor, que a tua igreja tem, com tudo que a tua igreja, Pai, recebeu de ti, com toda a nossa estrutura física, emocional, sentimental, com a nossa estrutura econômica. Deus, nos ensina a te adorar em todas as maneiras de viver. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toca nesse coração, abre a porta, Senhor Deus, da adoração para este altar nessa noite. Abençoa de forma extraordinária e poderosa. Só quem entendeu, levanta a mão e diga glória a Deus. Queridos, no próximo ensino a gente prossegue, tá bom?